Olá, mais uma doença a ser tratada. Vou falar sobre a pneumonia. É um tipo de inflamação que afeta os pulmões, que geralmente estão relacionadas a uma infecção, que começa com um resfriado, que não é bem tratado e por não estar tratado corretamente, aparece a pneumonia. Normalmente, essa doença também diminui a nossa imunidade. Ela vai gradualmente diminuindo a nossa imunidade. Por isso que é muito importante uma série de fatores que eu vou explicar neste vídeo. Nós encontramos diferentes tipos de pneumonia. E neste momento as bactérias elas se infiltram em alvéolos e desencadeiam a pneumonia. Então, nessa interação bacteriológica, nós apresentamos uma pneumonia. Quais são os sintomas que apresentam, para a gente ter uma ideia? Não necessariamente os sintomas podem ser uma pneumonia, por isso que são necessários exames específicos que eu também vou citar. Tosse, catarro, febre, falta de ar, dores nas costas, que é um fator muito importante, às vezes é uma dor bem forte que a gente não consegue às vezes nem respirar, a falta de ar é presente. E a respiração também se torna acelerada, e nessa aceleração a gente sente as dores também. Cansaço, fadiga e alterações da pressão. Então, neste caso, é muito importante a gente procurar a ajuda médica se é um caso que a gente não consegue entender o que está acontecendo, se é uma pneumonia ou uma noite mal dormida, de repente você dormiu por um lado que não deveria e aí acabou aparecendo uma dor específica. Então é tudo a ser estudado, por isso que nós temos exames relacionados. Quais são os tipos de pneumonia que consta, que a gente possa entender como que é esse processo? Bom, a que é mais diagnosticada é a bacteriana, que é através de uma bactéria, o nome já diz. Tem a viral, que também já por si própria já se diz, vírus, e a nosocomial. A nosocomial é quando a gente está internado na UTI, que a gente usa aparelhos específicos, e esses aparelhos podem estar contaminados, e nessa contaminação você pode adquirir uma pneumonia. Temos a aspirativa, que é a inalatória, inalação por tóxicos, né, fumaças tóxicas, ou químicos também que pode acontecer, a inalação desses químicos que podem apresentar a pneumonia. Exames, os exames que são feitos, normalmente é o raio-x de tórax, que a gente consegue sentir aquela dor, né, como eu disse, aquela dor vem forte, e a gente vai até um hospital ou uma rede pública de saúde, a gente faz um raio-x e através do raio-x a gente vê como é que está o caso, como é que está a situação naquele momento. Em seguida, se for necessário fazer uma tomografia, já seria em hospital, né, que a rede pública normalmente não tem, ou exames de sangue ou outros exames específicos, dependendo de cada caso, do que é apresentado para nós naquele momento. O tratamento inicial, quando eu me apresento num pronto-socorro no hospital, que é feito um raio-x e é constatada a pneumonia, é necessário de imediato entrar com a antibioticoterapia, que é a aplicação do antibiótico. Para quê? Para a gente reparar a região e fazer com que isso regrida. No caso, é muito importante a antibiótico-terapia porque ela vai salvar um paciente. Ela vai salvar o paciente porque tem estados e condições que às vezes a gente não tem como reverter mais, em muitas situações de muitas doenças na vida. Agora, eu vou citar, que eu achei bem interessante, falar sobre esse vírus, né, abençoado que nos acompanha ainda. Neste caso, esse vírus que eu vou citar, que eu não posso dizer o nome, porque senão eu posso ser punido aí, né, no YouTube, ou se não deixar de ser monetizado por falar este nome, porque não pode. Esse vírus,
ele pode afetar diversos órgãos do nosso organismo. Por exemplo, o fígado, ele pode se instalar ali, no baço, nos pulmões, por isso que eu estou falando de pneumonia, no trato intestinal e também mexer na coagulação sanguínea. Incrível, mas é bem isso mesmo. Então é um vírus que ele acomete os nossos órgãos. Então como que a gente trabalha com isso? Como que a gente tem uma efetividade de cura ou tirar esse vírus do meio do caminho? Porque ele fica ali, impregnado. Como que eu limpo o meu organismo e como eu me curo desse problema e como que eu limpo o meu organismo para que não fique sequelas em relação a este vírus que nos atormenta tanto, né, que já vai fazer 1 ano e meio que ele está nos atormentando. Bom, então inicialmente eu vou contar rapidamente a história de um casal, né, André e o Marcos. André e o Marcos, eles adquiriram este vírus, né, o vírus C, assim eu posso dizer, juntos. Aconteceu de acometerem juntos. A Andrea, ela é fitoterapeuta, além de ser terapeuta holística também. Então, ela entrou com tratamento médico, certo? Através do SUS, próximo da sua casa, com os medicamentos que eu também não vou citar o nome porque também não posso, né, aí no canal. E ela também entrou com a terapêutica dos chás. Inclusive ela pediu que eu procurasse o Mão de Deus que fica próximo daqui de casa, né, nós temos praças grandes por aqui. E nessas praças grandes a gente planta muitas coisas medicinais e elas pegam. Tem pé de café e aí vai. Nessa prática eu fui até lá, colhi folhas do Mão de Deus e levei até a casa dela. Deixei no portão dela numa sacolinha. E ela tomou chás, além desses outros chás que ela costuma tomar, que são vários, que eu vou citar o nome de alguns daqui a pouco, e ela fez uma prática do medicamento e os chás. O Marcos, ele não gosta muito de chás. Ele entrou na prática somente da medicamentosa, que o SUS aqui próximo nos forneceu. Então, eu avaliando os dois no período da instalação do vírus, da parte de aparecer, né, mostrar a carinha dele e a gente perceber que tinha algo de errado, ela fez o exame ele também e foi constatado que era o vírus C, e aí ela ficou de repouso e ela entrou com a prática do chá também. Nessa prática do chá, ela melhorou rapidamente, tanto que ela citou que ela foi fazer faxina na casa, só que à noite ela caiu de cama de novo, porque ela acabou se esgotando. Resumidamente, o tratamento foi feito no decorrer de 1 semana com os chás quentes, com as ervas, né, com o tratamento também de água Kangen, que é a água pH 9, que eu sempre cito que essa água é muito importante. Não é todo lugar que a gente consegue, também a gente não tem dinheiro para comprar um filtro que promove essa água que custa R$6.000. Mas a gente tem uma facilidade de encontrar essa água aqui, e a gente sempre compra ela e a gente utiliza. E ela utilizou o Kangen, que é o pH 9, junto com a prática dos chás. E ela conseguiu melhorar muito na primeira semana. O Marcos também. Mas, resumidamente, ela não ficou com nenhuma sequela, porque ela continuou utilizando os chás. O Marcos não utilizou chás e ele ficou com sequelas. Ele já tinha algumas dores específicas no corpo, apresentava algumas algias e isso se tornou mais forte depois da prática da melhoria quase falei o nome, do vírus C. E ele ficou com sequelas. Eu tive um terceiro caso, né, de um amigo em comum, que eu não vou citar o nome por causa da empresa onde ele trabalha, que as pessoas vão assistir e eu de repente posso falar demais e comprometê-lo. Ele teve o mesmo problema e eu entrei com a prática do chá. Eu cheguei na casa dele, levar os chás para ele no portão, ele estava já acamado, ele me recebeu no portão e eu entreguei os chás a ele e ele começou a fazer o tratamento também. Só que eu obriguei ele praticamente, porque ele detesta chás, a ficar pelo menos 14 dias com a prática dos chás que eu passei para ele, que são esses que eu vou falar agora. Ele ficou melhor, excelente, a recuperação foi muito rápida, coisa de 4 ou 5 dias ele já estava em pé
e ele simplesmente não teve nenhuma sequela. Está com uma saúde maravilhosa e perfeita, imunidade lá em cima. Então, assim, a gente tem que melhorar a imunidade, certo? Tornar o nosso organismo alcalino, que é onde a gente consegue eliminar todas essas problemáticas. Tanto o vírus, quanto a sequela, quanto o restoio dele, né? O que restou desse ser. E a gente libera. Então, no caso, nós vamos entrar com a prática de alguns chás, tá? E também precisamos ver o que acometeu o organismo. Se foi um baço, se foi um fígado, certo? Então, por exemplo, normalmente eu sempre indico a pulmonária junto com a sálvia, porque elas trabalham a parte respiratória com grande propriedade. No caso de uma pneumonia, excepcional com esse vírus entronizado, a gente consegue eliminar com maior propriedade e eficiência. No caso, teve um depoimento aí no meu canal, acho que é o Lucas, se eu não me engano, de Campinas. É o Lucas, eu não lembro a cidade, acho que é Campinas. Está aí na playlist dos depoimentos. Ele conseguiu eliminar esse vírus em coisa de 2, 3 dias, 72 horas, com o boldo de jardim. Porque justamente estava impregnado no fígado dele. Porque ele tem uma certa sensibilidade nesse órgão e ele adquiriu com certeza com esse órgão e ele foi eliminado com a prática do boldo de jardim. Excelente. Ele macerou as folhinhas e tomou aquele caldo verde, aquela clorofila forte, e aí ele eliminou. No caso, nós podemos entrar também com o chá da equinácea, aquela flor linda. E a equinácea, ela também tem uma eficácia muito grande no tratamento da liberação desse vírus C. Excepcional. A liberação fantástica, maravilhosa. A inalação, a gente também tem que ter a prática porque ela faz parte do processo, tá? Não é só a água, canguém, os chás, outras práticas como a André utilizou, mas também é muito importante a inalação. Se eu não me engano, a André entrou com o eucalipto, que é um deles, além da camomila e a hortelã. Você pode fazer um ou outro, né? Ou a camomila somente, ou a hortelã somente, ou o eucalipto somente. O eucalipto eu acho mais eficiente. E ele é melhor também, né? Ele traz uma melhoria. Mas assim como a camomila também pode trazer um relaxamento, uma calmaria também presente na hora da inalação. A coisa mais simples de fazer inalação é uma xícara ou uma vasilha pequena, com o chá ali já dentro, já. Você pode deixar até os elementais ali. E você colocar uma toalha por cima da sua cabeça. Pode ser uma toalha grande. E você vai respirar calmamente, normalmente. De preferência bem devagar. Você vai respirando, segurando e soltando. E quando esse chá vai esfriando, você vai esquentando novamente e faça isso pelo menos uns 15 minutos dessa inalação, 3 vezes ao dia. Vai ajudar muito na eficiência. O eucalipto é muito bom para isso, muito bom, as folhas do eucalipto. Então eu quis trazer para vocês a problemática da pneumonia, mas também entronizar o vírus que nós estamos ainda enfrentando. Certo? É muito importante quando você tiver algum problema em específico e não conseguir segurar esse problema, imediatamente procurar um SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ou se não, um hospital onde você tem o seu plano de saúde lhe dá essa liberdade. Porque a gente não sabe como é que está a pneumonia instalada. De repente ela já está bem instalada e aí a gente precisa entrar com antibióticos fortes. E esse meu amigo, ele chegou a ficar internado. Quando ele chegou em casa, eu já entrei com a prática do chá. Então ele já estava medicado com antibioterapia, os antibióticos específicos para o caso dele, e eu entrei com a prática do chá. Foi onde consegui melhorar a imunidade dele e trazer ele de volta alcalino. Então assim, é muito importante a gente sempre perceber as respostas do nosso organismo, ficar atento porque ele sinaliza. Só que a correria do dia a dia não nos deixa perceber isso. É muito importante. É onde a gente consegue salvar uma vida. Ah, amanhã eu vou no médico. Ah, amanhã eu começo o chá. Não, é agora, é neste momento. Porque o vírus, ele se propaga rapidamente. Então temos que ser rápidos, certo? Bom, essa é a pneumonia. Espero ter ajudado. Gratidão. E até a próxima doença aí no canal. Gratidão. Paz e luz.